A gente tem aqui uma notícia internacional importante. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas depois de um ataque a tiros perto de um café em Tel Aviv, Israel. O grupo islâmico Hamas reivindicou esse ataque. O criminoso foi morto pela polícia. A gente vai agora ao vivo até Israel. O enviado da CNN, Rudá Moreira, tem as informações para a gente. Rudá, boa noite. Boa noite para você, Márcio, e para todos que acompanham o CNN Prime Time. Pois é, o ataque aconteceu logo aqui atrás, naquele café, fica nessa esquina. O atirador, segundo a polícia, entrou no local. Esse atirador seria um palestino de 23 anos, segundo a polícia israelense. Ele entrou armado, começou a fazer disparos contra as pessoas que estavam jantando. Logo depois, esse terrorista ele foi alcançado por 2 policiais que estavam por aqui. Um deles estava trabalhando, fazendo ronda aqui na região, e o outro estava de folga. Os 2 policiais conseguiram alcançar e atingiram o atirador, o terrorista, mais ou menos aqui do outro lado da rua. O atirador morreu no local. O grupo Hamas, em nota, afirmou que se tratava de um integrante desse grupo extremista islâmico. Bom, segundo a polícia, eu conversei aqui com o porta-voz da polícia israelense e ele disse que foram 3 pessoas feridas e que uma delas está em estado grave, lutando pela vida. A cidade de Tel Aviv, que é uma cidade que fica mais no mar Mediterrâneo, ela tem essa rua, que é a Rua Dizengoff, que é uma das principais ruas de bares e restaurantes. E hoje, apesar de ser quinta-feira, para os israelenses é como a nossa sexta-feira no Brasil, é o dia antes do final de semana, que para eles é sexta e sábado. Então, esses bares e restaurantes estavam lotados, até mesmo porque estamos no final de uma semana de um feriado que se assemelha de longe com o nosso carnaval, mas que eles se fantasiam, que tem muitas festas ao longo de toda a semana. Hoje seria já o final dessa semana de feriado, mas tinham muitas festas. E também foi o dia de mais um dos protestos de israelenses contra a reforma judicial que está sendo promovida pelo governo. Então, essa rua estava lotada, o atirador entrou ali e acabou morrendo do outro lado da rua. Conversei aqui também com um comerciante, o dono de um outro restaurante que fica mais ou menos a 200 metros. Ele disse que este foi o segundo ataque terrorista nessa mesma esquina, nessa mesma região aqui, em menos de um ano. E lamentou que já tenha, inclusive, se acostumado a viver sob este tipo de perigo. Nós voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Rudá Moreira, que falou com a gente ao vivo de Tel Aviv. Eu converso agora com o analista de internacional Lorival Santana. Lorival, boa noite para você, antes de mais nada, é claro. Como bem disse o Rudá, os comerciantes ali da região percebendo um aumento na tensão, um aumento nos ataques e nesses conflitos entre Israel e o Hamas. Como analisar isso nesse momento, Lorival? Boa noite, Márcio. Bem, não é só o Hamas, né? Na Cisjordânia, onde o Hamas tem uma atuação menor, inclusive nesse caso foi o Hamas, mas existem outros grupos e também palestinos comuns que estão atacando os colonos judeus. No último ano, 200 palestinos, entre ativistas e civis, foram mortos pelas forças de segurança israelenses e 40 israelenses foram mortos nesses ataques de palestinos. O que tem acontecido é que Israel ocupa militarmente a Cisjordânia e tem avançado na colonização, na aprovação de projetos de assentamentos no território da Cisjordânia para trazer imigrantes judeus de várias partes do mundo para ocupar essa região, que é uma região árabe, uma região palestina. E em agosto houve o assassinato por parte das forças de segurança de um militante armado chamado Ibrahim al-Nablusi, que era chamado de o Leão de Nablus. E aí, a partir daí, foi criada uma célula terrorista chamada Cova do Leão, inspirada nesse militante, que tem realizado alguns desses ataques também.
E, por último, no final do ano foi formado um governo que tem entre os seus quadros de extrema-direita o Itamar Ben-Gvir, que é ministro da Segurança de Israel e que é um militante dos colonos. Ele vem de Hebron, uma cidade com 700 colonos judeus, rodeado por 200 mil palestinos que moram lá, uma cidade tradicionalmente palestina. E ele é a favor dessa expansão das colônias judaicas e também da violência contra os palestinos. E isso tem aumentado as tensões, ao mesmo tempo em que as forças de segurança são vistas numa atitude complacente em relação aos colonos que também atacam, por sua vez, os moradores palestinos. Márcio. Muito obrigado, Lorival Santana.